Olá pessoal, nós somos do grupo 8, Luana e Guilherme, e nosso grupo vai falar sobre ciclo celular e divisão celular. O ciclo celular ele é composto por duas fases, a intérfase e a divisão celular. A intérfase ela é composta pela fase G1, fase S e fase G2. Na fase G1 ocorre o crescimento celular para que a célula possa ter estrutura para poder se dividir. Já na fase S é onde ocorre a duplicação do DNA. E na fase G2, onde ocorre a síntese de proteína. E a checagem ela ocorre para saber se cada fase aconteceu o que é esperado. Já na divisão celular ocorre ou a mitose ou a meiose. Bom, como a Luana falou, na divisão celular nós podemos ter mitose ou meiose. Na mitose, uma célula N ou uma célula 2N, ou seja, haploide ou diploide, vai gerar duas células idênticas, ou seja, clones da primeira. A primeira fase da mitose é a prófase. E nessa fase nós vamos ter a condensação dos cromossomos, o desaparecimento do nucleolo, a formação dos fusos acromáticos e a desorganização da carioteca. A carioteca vai sumir nessa fase. A segunda fase da mitose é a metáfase. Na metáfase, nós vamos ter a condensação máxima dos cromossomos. Nós vamos ter também o posicionamento dos cromossomos em uma região equatorial da célula e vamos ter a formação dos fusos acromáticos formados pelos centrosomos. A próxima etapa, depois da metáfase, é a anáfase. E na anáfase, nós vamos ter a separação das cromátides irmãs, os cromossomos simples migram para cada parte de duas projeções de células em que futuramente serão divididas. Por fim, na telófase, nós teremos a descondensação dos cromossomos em ambas as partes. Já teremos a cariocinese, que é a divisão da carioteca. Vamos ter o reaparecimento do nucleolo, a reorganização dos fusos acromáticos voltando ao normal e posteriormente a separação de duas células formando duas células idênticas. Bom, por outro lado, na meiose, que acontece só em células germinativas, ou seja, células diploides, nós teremos uma célula 2N indo a duas células e posteriormente 4, ou seja, uma célula 2N formando 4 células 1N. Na primeira etapa, ou seja, que seria a meiose 1, que é de 2N indo a N separado, ou seja, duas células diferentes, ocorre uma etapa reducional, ou seja, o número de cromossomos é reduzido pela metade. Já na meiose 2, que é a passagem de N multiplicando a duas células, tanto em cima do desenho como embaixo, é um processo equacional, ou seja, o número de cromossomos é mantido.
Bom, como nós temos meiose 1 e meiose 2, ou seja, a meiose 1 sendo a etapa reducional e a meiose 2 veremos à frente a etapa equacional, nós podemos começar com a prófase 1, ou seja, os processos de divisão são parecidos com os da mitose, porém algumas peculiaridades, como na prófase 1. Na prófase 1, nós teremos o crossing over, mas deixa aqui em stand-by, já vamos falar. A prófase 1 é dividida em 4 etapas: Lepíteton, que acontece o início da condensação dos cromossomos. Zigóteno, em que os cromossomos já espiralizados são postos em paralelo, ou seja, os cromossomos homólogos, e paquíteno e diplóteno, onde ocorre o crossing over. É nessa etapa aqui. Acontece o seguinte, que os cromossomos homólogos são aproximados e parte deles entra em contato com os cromossomos para a formação das bivalentes. Já na diacinese, nós temos o desaparecimento da carioteca. Bom, na metáfase 1, depois que ocorreu todo o processo de prófase 1, nós temos, parecido com o processo da mitose, os cromossomos espiralizados no seu grau máximo, o seu alinhamento novamente na região equatorial da célula e a formação das fibras dos fusos acromáticos. Na anáfase 1, nós vamos ter, como mostra no desenho, a separação das cromátides irmãs puxadas pelos fusos acromáticos para os polos celulares. E vemos aqui que na célula, a célula já começa o processo de citocinese. Na telófase 1, nós já temos o reaparecimento da carioteca, a reorganização dos fusos acromáticos e a desespiralização dos cromossomos. E aqui nós vemos que o processo de citocinese já vai terminar de acontecer, dividindo as células diferentes, ou seja, não são mais idênticas como na mitose. Células diferentes, uma para cada lado. Continuando o processo, na meiose 2, nós já estamos nessa etapa aqui. Então, essas duas células aqui, que aparecem nesse desenho, estão neste momento aqui, e no processo de intercinese, ou seja, entre as divisões, ou seja, a intercinese é o processo entre a meiose 1 e a meiose 2, em que as células já variabilizadas, já com troca de material genético, estão posicionadas em duas células com o seu material genético reduzido pela metade. Ainda na meiose 2, depois da intercinese, todos os processos que ocorreram em prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, vão ocorrer também
na meiose 2, com as mesmas características de condensação dos cromossomos e desorganização da carioteca na prófase 1, na metáfase 2, também o alinhamento dos cromossomos na região equatorial da célula, na anáfase, a separação das cromátides irmãs, os cromossomos simples sendo migrando para os polos da célula, e na telófase 2 ocorrendo Então, na anáfase 2, nós teremos a separação das cromátides irmãs, tanto em uma célula como em outra. Ou seja, no final, nós vamos ter 4 células contendo N, contendo uma das cromátides irmãs. Como vemos nessa imagem, uma cromátides irmãs, outra e outra. Lembrando que algumas delas conservaram o material genético e outras misturaram o material genético, gerando a variabilidade genética que chamamos de crossing over. Terminamos aqui a nossa aula sobre ciclo celular. Até a próxima!